Olá, bem-vindos. Tal como combinado na quinta-feira à noite, tivemos um conjunto de respostas ou de perguntas que ficaram sem responder e, portanto, não queria deixar passar a oportunidade de poder apresentar as respostas a todas as perguntas. Foram mais ou menos cerca de 50 perguntas e o que vou tentar fazer é responder por blocos e, portanto, juntei aqui as perguntas consoante os eixos que foram identificados e que foram apresentados por mim na intervenção que fiz na passada quinta-feira. Começámos pelo eixo do investimento e, portanto, nós temos aqui algumas perguntas relacionadas com a fixação de jovens no Conselho. Perguntaram a Maria Fael, o Jorge Gaspar e, de alguma forma, também o Bruno Cunha, que fala aqui um pouco da ligação entre a Câmara, a Universidade e as empresas. Eu diria que este é o principal foco desta candidatura, que é a questão do investimento. Nós vamos passar por um período muito difícil, vamos passar por um período de desemprego, mas que se vem, no fundo, de alguma forma, eu não queria dizer a expressão agudizando, mas que se vem acimentando ao longo dos últimos 8 anos, maioritariamente com a saída de muitos jovens que vão abandonando o nosso concelho depois, muitas vezes, de se formarem na nossa universidade. E como eu tive a oportunidade de dizer, nós hoje exportamos talento e exportamos aquilo, ou damos às empresas de fora da nossa região, damos a outras regiões aquilo que as empresas mais precisam, que é talento. E, portanto, nós vamos ter que claramente apostar na fixação de talento e fixar talento eu só consigo encontrar uma forma, que é criar emprego. E o criar emprego, e também alavancando aqui com uma outra pergunta que foi feita, como é que nós vamos conseguir apostar, ou como é que vamos conseguir realizar algumas coisas e onde é que vamos ver do financiamento, muitas destas coisas não necessitam de dinheiro. Necessitam de proatividade e necessitam de pormos as pessoas a falar umas com as outras. Eu diria, necessitam de colar os pontos. O que separa hoje a Câmara e a Universidade é seguramente aquilo que nos terá que unir no próximo mandato, ou a partir do próximo mandato, e esse trabalho de proximidade entre a Câmara e a Universidade, tal como eu fiz no Parque Urbis, quando demos início ao Parque Urbis e para aqui trouxemos tantas empresas e tantos projetos, e aqui fixamos tantos jovens. Esse trabalho de proximidade tem que ser feito. E depois falar com as empresas e apresentar-lhes a solução. Neste momento existem em Portugal milhares de pessoas em teletrabalho. E o teletrabalho tanto pode ser desempenhado num T2 nos arredores de Lisboa, como pode ser desempenhado numa quintinha nos arredores do Ferro. E o que nós temos que fazer é apresentar às empresas esta possibilidade. Nós temos o que mais ninguém tem na nossa região. Nós temos uma universidade que forma milhares de jovens todos os anos. E o que temos que fazer é agarrar nesse contributo que a universidade nos está a dar e apresentá-lo às empresas, com possibilidade das empresas se poderem aqui instalar. E este é um trabalho que, eu diria, não terá início após vencer as eleições, terá início desde já. Aliás, em bom rigor, nunca deixei de o fazer e acredito sinceramente que apenas com a promoção adequada da cidade nos sítios certos, junto das empresas certas, e com esta parceria que tem que ser indiscutível com a Universidade da Beira Interior, e todos nós sabemos que existe essa disponibilidade da Universidade, terá sucesso. Mas também com outra possibilidade e que também já foi provada no passado, que é a de adequação da formação da Universidade às necessidades das empresas. A própria Universidade tem, lembro-me do CEFIUT, que tem no fundo esse papel de ligação às empresas, e portanto aquilo que devemos fazer é casar no fundo a oferta com a procura. E a Câmara aqui tem que ser um facilitador e tem que encontrar as soluções para além de casar as necessidades, encontrar depois também os locais para estas empresas se poderem instalar, que eu, como também tive a oportunidade de dizer, gostaria muito que fosse no centro histórico. E, portanto, eu vou deixar esta parte do centro histórico para depois, quando falar da regeneração urbana, porque houve várias perguntas também neste sentido, e espero, sinceramente, que esta possa ser uma mais-valia. Depois tínhamos aqui outras perguntas ligadas com as medidas de apoio às empresas. Ora bem, nós temos provado no passado
ou eu deixei provado no passado, que muitas vezes os empresários o que precisam é que a Câmara não seja um complicador. E que seja um facilitador. E facilitador muitas vezes no licenciamento das atividades, no licenciamento no Departamento de Urbanismo, e que crie uma via verde para os empresários e para que os empresários possam estar devidamente preocupados com aquilo que é a sua atividade e despreocupados com a ligação que têm que ter com a Câmara, porque essa tem que ser muito fácil e tem que ser devidamente oleada para que seja, como eu disse há pouco, uma via verde para o investimento. Tínhamos aqui mais uma pergunta do Paulo Silvino sobre a agricultura. Nós estamos a desenvolver um conceito no programa, que depois vamos ainda discutir e aprimorar bastante, que é um centro de competências na área da agricultura e na área da agroindústria, e que tem precisamente isso como objetivo, de dar apoio aos empresários agrícolas e também de poder disseminar lá para fora aquilo que tão bem é feito pelos nossos agricultores e podermos, no fundo, vender, criar a marca dos nossos produtos e podermos comercializar os nossos produtos com este conceito, mas também com a possibilidade de ligada, através deste centro de competências, com a possibilidade de o podermos fazer desenvolvendo soluções, desenvolvendo novos produtos, ligando-nos ao saber também, ao conhecimento, e temos aqui possibilidades de o fazer com entidades próximas de nós, com o Politécnico de Castelo Branco, por exemplo, e temos aí um caminho grande para fazer, até porque a aposta na agroindústria vai ter que culminar com uma mostra anual que mais para a frente haveremos de falar sobre isso, mas que queremos também realizar. O Luís Alcobia, então, perguntava-nos sobre a descentralização do investimento nas freguesias. O problema que sofre a cidade da Covilhã em relação a Lisboa, eu diria que muitas vezes é o mesmo problema que sofre as sedes de freguesia em relação à cidade da Covilhã. E isso vai ter que deixar de acontecer. A cidade vai ter que ser não um centralizador. Nós não podemos criticar Lisboa e depois fazermos nós o mesmo no nosso concelho. E esse trabalho será feito em conjunto com os seus presidentes de junta, e não só na questão do investimento, também na questão quer da regeneração dos centros históricos das freguesias, mas sobretudo na adequação daquilo que são hoje os limites urbanos das freguesias, para que as pessoas, há algumas freguesias do nosso concelho, que se alguém quiser ir para lá viver e construir a sua casa, não pode, porque o limite urbano impede que isso seja feito. E, portanto, nessa área das freguesias, nós vamos trabalhar muito com os seus presidentes de junta, com aqueles que forem os nossos candidatos, e não só, com aqueles candidatos ou presidentes de junta que entendamos que sejam os melhores para desempenhar este papel de grande proximidade às freguesias, e esse trabalho temos que o fazer. Tivemos duas perguntas do Pedro Tiago Albuquerque e do Filipe Gomes sobre a possibilidade de construção de um aeroporto regional. Eu acredito que nos próximos tempos nós não vamos ter essa possibilidade. Não vai haver financiamento para construir um aeroporto regional. Como bem sabemos, andamos há dezenas de anos a discutir a possibilidade de construção de um outro aeroporto na zona de Lisboa, e duvido sinceramente que consigamos arranjar financiamento público, nomeadamente fundos comunitários, para o conseguir fazer. E depois gostava ainda de voltar aos fundos comunitários. O que eu gostava muito de ver, nós temos 200 e poucos quilómetros em linha reta entre a Covilhã e Lisboa, são 280 por estrada. Se nós conseguíssemos agarrar naquilo que é hoje a ferrovia, pudéssemos melhorar a ferrovia de tal forma que nós conseguíssemos demorar muito menos tempo a chegar da Covilhã a Lisboa. Nós hoje, se aterrarmos em Heathrow, no maior aeroporto de Londres, demoramos 1 hora e qualquer coisa a chegar até ao centro de Londres. Se nós conseguíssemos ter a mesma realidade aqui, com a possibilidade de termos um aeroporto em Lisboa e a 1h30, 1h45 estarmos na Covilhã, nós, para além de termos esse acesso facilitado via ferrovia, podíamos ter também
aquelas pessoas que tivessem que mesmo trabalhar em Lisboa, mas que pudessem residir na Covilhã e saíssem de manhã para ir trabalhar e regressassem à noite. Portanto, isso é possível, tendo em conta aquilo que são hoje as características tecnológicas que insistem nesta capacidade das pessoas poderem trabalhar onde quiserem. Portanto, eu acredito que a ferrovia terá que ser uma aposta significativa no futuro, até também para alavancar isto com a questão da sustentabilidade ambiental, que depois falarei na regeneração urbana. Tivemos também uma pergunta que foi enviada pelo Jorge Gaspar sobre as portagens. Bem, as portagens é um drama que vivemos. Os sucessivos governos vão não cumprindo as promessas que fazem. Tivemos, inclusive, o caso de uma ministra do atual governo que basicamente disse que se demitia se isto não acontecesse, e realmente parece que ainda é governante. Portanto, aquilo que eu acho é que a luta quer dos empresários, quer do grupo de personalidades que se tenham juntado em volta da luta contra as portagens. Eu próprio estive também numa manifestação ali na rotunda que saiu daqui, ali na rotunda de acesso à autoestrada, e realmente é uma guerra que vamos ter que manter todos e vamos ter que a manter mantendo a palavra, não como os deputados eleitos pelo Partido Socialista, que não votaram favoravelmente à abolição das portagens, e não como o presidente do PS do Distrito de Castelo Branco, o presidente da Câmara da Covilhã, que achou que aquilo que os senhores deputados fizeram, porque eles são deputados eleitos pelo seu ciclo eleitoral, sendo ele presidente do Partido Socialista em Castelo Branco, achou que aquilo que os deputados fizeram é aceitável. Para mim não é aceitável. A luta contra as portagens é para se manter, o apoio aos empresários e ao grupo de personalidades que o fazem é para se manter, e convictamente estarei na primeira linha da frente contra as portagens. Nesta área do investimento temos ainda mais duas perguntas, uma do Gabriel Travasso, que pergunta qual a estratégia em termos regionais e, portanto, no eixo Castelo Branco, Fundão, Covilhã, Guarda, no fundo, nesta região da Cova da Beira. Eu diria que aí vai ser o trabalho mais importante que vai ter que ser feito, este trabalhar em rede, e alargaria inclusive à CIM. Eu acho que nós temos que passar a ter um papel muito mais preponderante na CIM. A Câmara a Câmara não se faz representar ao mais alto nível nas reuniões de direção, de coordenação da CIM, onde estão os outros presidentes de Câmara. A Câmara da Covilhã não é representada pelo seu presidente, o que é de veras estranho e demonstra realmente pouca importância dada àquilo que é e que tem que ser cada vez maior importância estratégica que todo o trabalho em rede com a CIM tem que ser feito. Inclusive nas várias áreas, eu diria mesmo na negociação de várias coisas em conjunto, como a eletricidade, eventualmente os transportes, como o próprio trabalho em conjunto das estruturas do urbanismo, para que não haja grandes diferenças entre as zonas em que os concelhos se tocam, e coisas tão óbvias como, por exemplo, a estratégia de atratividade cultural, porque se nós conseguirmos ter espetáculos que atravessem aqui a região da Beira Interior e que possam vir divididos por todas estas cidades, com toda a certeza vamos conseguir ter melhores espetáculos e mais barato e mais em conta. Portanto, eu diria que este trabalho em rede, também na área do turismo, é fundamental, porque falamos de uma região que é o ponto de contacto, é a Serra da Estrela, e portanto faz todo o sentido que esse trabalho com a Serra, com os outros municípios de cima, seja fomentado. E claro está a questão do peso, eu diria, do peso político e do peso reivindicativo, seja perante o Estado Central, seja perante Lisboa, seja mesmo na negociação de possíveis investimentos para a região, e que o possamos fazer do ponto de vista estratégico. E portanto eu acho que este trabalho em rede é fundamental para conseguirmos desenvolver a nossa região. Temos depois uma pergunta do Henrique Paraíso, que nos fala de medidas de apoio às pequenas empresas, digamos. Ele dá o exemplo das agências funerárias, mas eu entendo que a pergunta será mais transversal às pequenas empresas, e portanto eu diria que isto se enquadra bastante
naquilo que eu falei há pouco da questão do que queremos, desta figura, do que queremos fazer com o centro histórico e com as empresas instaladas. Queremos fazer também, obviamente, com todos os empresários. Acarinhar os empresários que cá estão, que têm criado emprego, que têm feito o seu esforço, não lhes criar dificuldades na sua gestão do dia-a-dia, naquilo que a Câmara pode contribuir para a sua gestão do dia-a-dia, e dar-lhes, no fundo, o apoio necessário para que eles possam se ingrar nas suas atividades. E eu acho que este trabalho de proximidade com os empresários tem que ser muito grande e tem que ser feito de forma muito assertiva nos próximos tempos, canalizando também para eles tudo aquilo que possam ser os apoios negociados agora a partir do próximo quadro comunitário, do Fundo de Resiliência que há de chegar. Ele fala também, o Henrique Paraíso, de medidas para a subpopularização do cemitério municipal. Não percebo muito bem o que é a pergunta, mas eu pedi ao Henrique, se fizesse o favor, entrar em contacto comigo para eu tentar entender a pergunta e ver se conseguimos, ou se consigo dar resposta, ou se consigo entender de que forma é que podemos responder a isso no futuro. Muito obrigado, um grande bem-aja pelas perguntas. Esta foi apenas a resposta ao primeiro eixo, às perguntas feitas no primeiro eixo, e nos próximos dias vamos responder, ou vou procurar responder às questões colocadas. Entretanto, outras questões que queiram ver respondidas, terei todo o gosto, seja através do Facebook da candidatura, seja através do e-mail, que estará aqui também identificado, para que possam enviar as vossas perguntas. Muito obrigado, bem-aja.